Todos os líderes intelectuais de nossa época leem o tempo todo. É fundamental que estejamos constantemente atualizando nossas filosofias e expandindo conhecimentos. Os livros me fizeram o homem que sou hoje, são meus queridos companheiros. Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Esse aqui é o canal Livros do Oz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre O Gato que Amava Livros. Esse livrinho aqui que eu tô apaixonado já tem alguns dias. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e deixa aí seus comentários para me incentivar a trazer mais conteúdos legais como esse para vocês. Também vou deixar o link aí desse livrinho na descrição. Assim, quem tiver interesse pode usar o meu link para comprar o seu livro e assim também incentiva o meu canal a crescer. O Gato que Amava Livros é um livrinho aí de ficção de cura, então é essa nova leva aí de ficção que tá me deixando bastante apaixonado, eu gosto muito. Desde a Biblioteca da Meia-Noite é um dos meus subgêneros favoritos e dessa vez aqui não foi diferente. O autor desse livro é o Sosuke Natsukawa. Ele é um japonês que vive lá na região litorânea do Japão e ele trabalha como médico. Por lá ele já vendeu bastante cópias de um livro anterior dele chamado Médico de Deus, e esse aqui é o primeiro livro desse autor que foi traduzido aqui para o nosso português. O Gato que Amava Livros, ele vai trazer aí um enredo bem simples, não espere assim uma coisa muito profunda. Na realidade, o objetivo da ficção de cura é trazer aí algumas reflexões, jogar algumas ideias e também trazer uma literatura light, gostosa de ler e que vai te deixar ali um quentinho no coração. Nesse livro aqui a gente vai ter um jovem adolescente chamado Rintaro. Ele foi criado pelo avô que trabalhava também ali em uma livraria. Ele era dono de uma livraria, que é meio livraria, metade sebo também. E dentro dessa livraria o Rintaro cresceu e aprendeu muitas lições com esse avô dele, que infelizmente vai morrer aí logo no início do livro, e ele vai ter que seguir então, enfrentar toda essa fase do luto, que é bastante difícil aí para todo mundo. E como em quase todo livro aí de ficção de cura, a gente tem uma pitada aí de fantasia. Aqui a gente vai ter esse gatinho que do nada vai aparecer nessa livraria. Esse gato é um gato falante e ele vai dar um susto aí no Rintaro, porque ele vai começar a conversar com ele do nada e vai chamar ele para uma missão muito importante. Além dele aprender aí a ficar mais corajoso, a refletir sobre tudo que ele aprendeu com esse avô dele, ele também vai ser convocado para ir para um mundo aí alternativo através de um portal na própria livraria para salvar alguns livros que estão lá abandonados, mal cuidados, enfim, livros que estão sofrendo aí dentro de um labirinto. Ele vai seguir então para essa aventura e vai buscar resgatar todos esses livros, vai aprender muito mais coisas. E sobre o gato que amava livros, aqui no verso diz: fenômeno editorial no Japão é uma história reconfortante sobre encontrar a própria coragem, sobre cuidar de si e dos outros e sobre o imensurável poder dos livros. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou tentar comentar com vocês algumas lições que esse livrinho me trouxe, principalmente relacionadas aí ao meio literário, ou seja, aos nossos queridos livros. Eu separei aqui 4 lições que esse livro aqui trouxe para mim, todas elas muito úteis, muito importantes, mas deixo aqui uma observação. Se você não gosta de spoiler em nenhum nível, evita então de assistir esse vídeo antes de ler o livrinho, deixa para ler primeiro e depois voltar por aqui, porque por mais que eu não vá contar nada específico sobre a história, eu vou citar assim aí vários conceitos que tem muito a ver com a história. Então, se você tem medo de pegar spoiler, volta aqui depois.
A primeira das lições que eu aprendi com esse livrinho aqui tem muito a ver com o lema aqui do meu canal. Eu sempre falo por aqui que o importante não é quantidade, o importante é constância. E a primeira lição que o Rintaro vai aprender aí com esse gatinho e nessas aventuras deles é que quantidade nem sempre é bom. Quase nunca é bom você trabalhar só pela quantidade. No caso, você lê só para falar que leu 20, 30, 40, 50 livros. O mais importante é você absorver com consistência o que tem naqueles livros. E mesmo um livro muito simples necessita dedicação para que você entenda a história e entenda também o desfecho dessa história e se tem alguma lição que ela vai deixar para você. E sobre essa passagem, tem uma frase aqui que é muito poderosa e que traz reflexão. Diz assim: os livros têm um poder extraordinário, mas tenha cuidado. É o livro que detém o poder, não você. A segunda lição que o Rintaro vai aprender nessas aventuras é que nem sempre a gente deve optar por ler um livrinho curtinho, nem sempre a gente deve ter medo dos calhamaços. Às vezes um bom calhamaço vai ter aí grandes lições. Então vamos deixar de lado o medo de ler um livro maior ou até mesmo mais denso, porque esses livros podem trazer grandes lições associadas também à quantidade de páginas que eles têm. E sobre ser ousado nas suas leituras, tem uma frase aqui muito interessante. Se você vai escalar, escale uma montanha alta. A vista do topo será muito melhor. Nem sempre as melhores vistas vão ser as dos livrinhos curtos ou muito passageiros, ou mesmo que não são tão densos assim. Às vezes a gente vai sofrer um pouquinho com um calhamaço ou um livrinho mais denso, mas vai aprender coisas aí que vão ser importantes para toda a nossa vida. Terceira e muito importante lição de O Gato que Amava Livros. O hábito da leitura demanda dedicação. Não adianta você ler uma sinopse, ler um resumo para poder estudar um livro. Isso não é suficiente para você conhecer a história, entrar ali, se aventurar por aquelas páginas. Você tem que seguir página por página. Está muito relacionado com a lição anterior. Você tem que se permitir se aprofundar no livro. Nem todos os livros vão ser livros tranquilos, livros comerciais. Às vezes a gente tem sim que abrir mão desses livros comerciais, livros que estão aí no hype, para pegar ali um clássico, porque um clássico, por mais que às vezes ele seja denso, ele vai ter muita coisa para ensinar para gente. E aqui nesse livro fala bastante sobre isso. Por exemplo, não é porque só tem Colleen Hoover nos mais vendidos que a Colleen Hoover é a melhor de todas, dona da verdade, dona de uma ótima forma de escrever. Talvez não. Talvez ela simplesmente seja comercial. E, claro, não tem nada de errado em gostar de ler algo comercial, mas também temos que nos permitir se aprofundar aí nas leituras mais densas, nos clássicos, nas questões filosóficas, aí para a gente refletir um pouquinho e conhecer um pouquinho sobre a nossa sociedade, sobre o ser humano, ou aprender sobre qualquer outra coisa. E aqui ele traz uma frase muito interessante para a gente refletir sobre tudo que acontece atualmente no mercado editorial. Há uma grande diferença entre os livros que você valoriza e aqueles que o resto da sociedade deseja. Talvez a gente está querendo aí uma leitura light, só por diversão, mas nem sempre esse vai ser um grande livro. Talvez aquele livro que você vai sofrer um pouquinho para conseguir ler, para absorver, vai ser aquele livro que vai te marcar de verdade e para sempre. Quarta e última lição aqui de O Gato que Amava Livros é sobre empatia e não julgar os outros. Uma coisa muito importante que se passa aqui nessa quarta lição é que não importa se outra pessoa ali não lê, se ela não sabe nem ler de repente, ler ou estudar
não está necessariamente condicionado a ser uma pessoa boa, a ser uma pessoa honesta. Muitas vezes uma pessoa que não detém um conhecimento erudito muito vasto é uma pessoa excelente para a gente lidar, para a gente aprender, para a gente sentar ali na sala e ouvir as histórias. Resumindo, não é porque a pessoa ela não lê ou ela não estude que ela não tem sabedoria. Sabedoria é uma coisa que transcende livros. Muitas vezes a sabedoria está intrínseca ali nas questões de experiência de vida, nas vivências que essa pessoa passou. E essa é uma lição muito importante que esse livrinho aqui vai trazer. E nessa parte aqui tem uma citação do Steinbeck, que escreveu As Vinhas da Ira. Essa aqui, no caso, é uma citação do livro Ratos e Homens. É uma citação de um personagem bem simples, uma fala que ele teve, e diz assim: a gente não precisa ser inteligente para ser bom. Às vezes, eu fico achando que é bem o contrário. Se a gente pega um sujeito bem esperto, ele quase nunca é um sujeito bom de verdade. E eu acredito que essa citação aí que o autor usou nesse pedaço serve muito para fechar aqui as reflexões do nosso vídeo, para a gente entender que a gente não é melhor do que ninguém porque a gente lê ou porque a gente estudou, fez faculdade, mestrado, etc e tal. Talvez a gente só precise ter uma lição de humildade com essas pessoas que têm mais sabedoria do que a gente. Essas foram as lições que eu aprendi com O Gato que Amava Livros, essa ficção de cura que entrou direto aí pro meu coração e pra minha estante. Eu li esse livro já alguns dias, algumas semanas, mas ele tá aqui comigo com muito carinho, com todas essas lições que ficaram marcadas para mim, e eu quis trazer aí para vocês também aprenderem sobre ele. Quem quiser comentar alguma coisinha além disso que eu falei, ou compartilhar aí as suas reflexões sobre essa história e sobre o que eu falei, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Não esquece do que eu sempre digo, nunca é quantidade, é constância. Um beijo para você. Tchau, tchau.